Quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas. O Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Olá e bem-vindos. Hoje temos à nossa frente um texto... são só 3 versículos de um texto milenar, mas que são um autêntico universo. Completamente. Uma densidade incrível. Gênesis 2, versículos 5 a 7. A história da criação do ser humano. E as fontes que nos chegaram para esta análise cruzam de forma inesperada a análise bíblica com linguística hebraica. Mas não só. Depois santa para fisiologia humana e até para química. Exato. Por isso, a nossa missão aqui é mesmo ir além. Queremos, desmontar as peças desta narrativa. O fôlego, a matéria, a própria vida. E ver como uma sabedoria ancestral dialoga de uma forma surpreendente com o que a ciência nos diz hoje sobre o que é estar vivo. Pronto, para começar, há uma frase logo no início das notas que me captou a atenção. Quase como um soco no estômago. Qual foi? Só mais 5 segundos de vida. E quando fui ver os dados, percebi que não é um exagero poético. Fisiologicamente, é a nossa realidade. Pois não, é mesmo a nossa realidade. Um adulto saudável respira entre 12 a 20 vezes por minuto. Isto dá um novo fôlego a cada 3 a 5 segundos. E o mais impressionante é que, ao contrário de comida ou água, o nosso corpo não armazena oxigênio. Não há reservas. E essa ausência de reservas é o ponto de partida para uma ideia muito, muito mais profunda. Biologicamente, vivemos numa corda bamba. Total. O cérebro sofre danos irreversíveis depois de quê? 3 a 5 minutos sem oxigênio. É a nossa condição. É, e o que é fascinante ao ler a análise é ver como esta dependência fisiológica absoluta espelha de forma tão precisa a perspectiva teológica que o texto de Gênesis apresenta. Como assim? Estás a dizer que o texto já tinha essa noção de dependência contínua? Exatamente. Quando Gênesis 2.7 fala do fôlego da vida, em hebraico Neshama, a ideia não é de um motor de arranque, não é algo que se liga uma vez e depois funciona sozinho. A vida não é um evento único, uma ignição que nos torna autossuficientes. Precisamente. Nesta visão, a vida é uma dádiva contínua. As notas até citam outros textos como Jó 34, que diz algo como: se Deus retirasse o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne pereceria de uma vez. Uau! Portanto, cada respiração não é apenas um ato mecânico do diafragma, é um sinal. É uma confirmação silenciosa de que a vida não se sustenta a si mesma. É incrível pensar nisso. Que cada inspiração é, nesta perspectiva, uma espécie de eco da criação. Que não somos donos do nosso próprio fôlego, somos gestores dele, instante a instante. Lá está. Mas olha, antes de chegarmos a esse sopro, o cenário tinha de ser montado. E a forma como o texto descreve é, no mínimo, curiosa. Sim, é muito particular. Fala de um mundo sem arbustos, sem plantas cultivadas. À primeira vista parece um começo estranho, não é? Quase um mundo em suspenso, por terminar. Parece, mas o detalhe é a chave. O texto explica o porquê. Porquê o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra e não havia ninguém para cultivar o solo. Ou seja, não é um cenário de falha. Não, de todo, é um cenário de potencialidade. A Terra estava num estado diferente a aguardar os próximos passos do Criador e do ser humano. E há o pormenor da água, que a análise linguística destaca. Não havia chuva, mas o texto fala de um vapor ou uma corrente. A palavra hebraica Ed. Exato. Ed, que subia da terra e irrigava tudo. Portanto, havia um sistema de sustento, só que era diferente. O mundo não estava vazio, estava Preparado. a aguardar. Precisamente. E é aqui que um dos conceitos das fontes ajuda a iluminar tudo. A ideia de um zoom narrativo. Zoom narrativo. Gosto disso. Se pensarmos em Gênesis 1, a perspectiva é panorâmica, cósmica, quase litúrgica. Haja luz e a luz surge. É grandioso, distante. Sim, é uma visão de cima. Em Gênesis 2, a câmara desce. O narrador foca-se no chão, no solo, na água, no pó. É um close-up. Não é uma contradição com a primeira narrativa. É uma mudança de perspectiva.
Uma mudança deliberada de perspectiva literária. E qual é o objetivo dessa mudança? O que é que o autor ganha ao descer ao chão? Ganha intimidade, proximidade. Em vez de um Deus que comanda à distância, temos a imagem de um artesão que trabalha a matéria de perto. Este zoom comunica cuidado, atenção ao detalhe, uma intencionalidade quase manual. A preparação do cenário faz parte deste ato íntimo, não é uma mera formalidade. Mostra que o ambiente foi pensado para o ser que aí vai ser colocado. E isso leva-nos diretamente ao material desse ser, o pó. Sinceramente, esta foi a parte da análise que mais me surpreendeu pela forma como tudo se encaixa. A escolha das palavras é incrível, não é? O texto usa o verbo hebraico yatzar para formar. E as notas explicam que este é o mesmo verbo usado para descrever o trabalho de um oleiro, alguém que molda o barro com as mãos. É uma imagem de paciência, de propósito, de dar forma a algo com as próprias mãos. E o material escolhido, afar, o pó da terra, é igualmente significativo. É um material comum, frágil, humilde. O texto não procura enaltecer o ser humano dizendo que é feito de estrelas ou de algum material celestial. Sublinha a sua origem terrena e modesta. O que, teologicamente, é uma declaração de humildade. É um ponto central. A dignidade humana, nesta narrativa, não reside na matéria-prima de que é feita, reside no que acontece a seguir. No sopro divino que a anima. Exatamente. As notas argumentam que esta memória de que se é pó é uma espécie de antídoto contra a arrogância, contra a ilusão de que somos autossuficientes. A dignidade não nasce da nossa composição, mas da relação com o Criador. Percebo o ponto teológico, mas não é um pouco contraintuitivo? Vivemos num mundo que valoriza tanto a nossa biologia, a nossa genética. Dizer que o nosso valor não vem daí, mas de um sopro, pode soar a algumas pessoas como se estivesse a desvalorizar o nosso corpo, a nossa humanidade física. Essa é uma excelente questão e toca no cerne da filosofia hebraica. A ideia aqui não é desvalorizar o corpo, mas sim redefinir a fonte do seu valor. Ok. Não se trata de dizer o pó não interessa. A maravilha está precisamente no facto de que este pó, esta matéria terrena, é o recipiente escolhido para a vida divina. Não há desprezo pelo físico. Há uma santificação do físico. Exatamente. O corpo não é uma prisão para a alma, como noutras filosofias. É o próprio local onde o divino e o terreno se encontram. Portanto, valoriza-se o corpo, não por ele ser autónomo, mas por ser o ponto de encontro. O ponto de encontro. Gosto dessa ideia. E é aqui que a ciência entra em cena de uma forma que me deixou absolutamente perplexo. É incrível, não é? O texto diz pó da terra. E um dos documentos na nossa pilha aponta que, quimicamente, isto é de uma precisão literal. Literal. A massa do corpo humano é composta por apenas 6 elementos: oxigênio, carbono, hidrogênio, azoto, cálcio e fósforo. E todos eles, São abundantes na crosta terrestre. lá está, nós ingerimos-los através das plantas que os retiram do solo. Não há um único elemento químico no nosso corpo que seja estranho a este planeta. Como uma das fontes resume de forma brilhante, somos literalmente pó da terra organizado. Espantoso. A poesia do texto é confirmada pela química. Mas isto deixa-me pensar na outra metade da equação que mencionaste. O texto não diz apenas pó. E aqui as notas parecem sugerir que não estamos a falar apenas de oxigênio. Quando li a expressão sopro de vida, a minha primeira reação foi pensar no ato físico de respirar. Mas a análise insiste que a palavra hebraica neshama é muito mais do que isso. É muito mais. O que é que a distingue, por exemplo, do simples vento ou do espírito ruach, que se menciona noutras partes do texto? Essa distinção é crucial. Ruach é um termo mais amplo. Pode ser vento, espírito, uma força vital que anima todos os seres vivos. Mas Neshama, especialmente na expressão Neshama de Shaim, Que é sopro de vidas, no plural. exato, é usado de forma muito mais específica. Refere-se a um princípio vital consciente, à centelha de individualidade e consciência que, na narrativa, procede diretamente de Deus. E o gesto em si, o verbo ipak. Sim, o verbo usado, ipak, soprar, descreve o gesto mais íntimo de toda a criação. Deus não fala, não comanda. Ele aproxima-se e sopra nas narinas da figura de barro. É um dom pessoal, direto, que não é concedido a mais nenhuma outra criatura da mesma forma.
E esse dom cria algo novo. Cria, ou melhor, transforma. E aqui está a fórmula que as notas propõem e que para mim é a ideia mais revolucionária de todo o texto. A equação é pó da terra, a Adamá, mais o fogo divino, a Neshama. Resulta no ser vivente, o nefesh. Exatamente. E o ponto-chave está no verbo. O texto diz que o ser humano tornou-se um nefesh shayá, um ser vivente. Não diz que ele recebeu uma alma ou uma nefesh, como se fosse uma peça extra, tipo um fantasma dentro de uma máquina. Espera, isso é uma diferença subtil, mas enorme. Estás a dizer que, nesta visão, eu não tenho uma alma? Eu sou uma alma? Precisamente, no pensamento hebraico, uma pessoa é um nefesh, é um ser unificado, uma integração inseparável de corpo e espírito, de matéria e fôlego. O que desafia por completo a ideia de dualismo. Completamente desafia a ideia de um corpo mortal que aprisiona uma alma imortal. Aqui, a vida é uma realidade psicossomática. É uma unidade. O pó não é o oposto do espírito, é o espírito feito visível. E quais são as implicações práticas de pensar assim, de nos vermos como uma unidade em vez de uma dualidade? As implicações são profundas. Significa que o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa vida física não são secundárias ou menos espirituais. Tudo é parte integrante de quem somos. Certo. E significa também que o valor humano, nesta perspectiva, antecede qualquer coisa que façamos. A nossa dignidade não vem da nossa produtividade, da nossa inteligência ou das nossas conquistas. A existência começa com um dom que nos constitui, não com uma tarefa a cumprir. Como as notas concluem, viver nesta ótica é... É respirar Deus enquanto se pisa a terra. É essa a nossa definição. Ok. Vamos tentar juntar as peças desta análise incrível. O primeiro ponto que retive foi que a nossa necessidade fisiológica de respirar a cada poucos segundos é um espelho físico de uma dependência fundamental e contínua. Não fomos feitos para sermos autossuficientes. Exato. A biologia e a teologia contam a mesma história de dependência. Depois, a narrativa do mundo a ser preparado, com o zoom para o trabalho do artesão, sugere um desenho intencional, um cuidado personalizado e não um acidente cósmico. Há uma intenção e uma proximidade no ato de criar. Uma mudança de escala que revela uma mudança no tipo de relação. A seguir, a afirmação de que somos feitos de pó. É, ao mesmo tempo, uma lição de humildade para nos proteger da arrogância e, como vimos, um facto cientificamente coerente. Que nos liga diretamente ao planeta. E, por fim, talvez o mais importante, a vida humana é apresentada não como uma luta entre o corpo e a alma, mas como uma realidade unificada. Somos matéria animada, terra que respira a vida de Deus. E tudo isso nos conduz a uma última reflexão, uma questão que o material deixa em aberto. Se a nossa vida é, instante a instante, sustentada por algo que não produzimos, não controlamos e nem sequer vemos, como é que isso altera a nossa perspectiva moderna sobre autonomia, sucesso e controle? E partindo daí, em que áreas da nossa existência, no trabalho, nas relações, nas nossas ansiedades, poderíamos simplesmente aprender a respirar com mais gratidão e consciência por essa dependência fundamental que nos define?